Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Gente, vocês estão bonitos. Vocês estão bonitos? Gente, vocês estão chique demais Vocês estão de hoje. parabéns. Vocês capricharam, hein? Fala sério, pensa numa turma que levou a sério Uma o recado. salva de palmas para vocês mesmos. Vamos lá. Sim. É um aplauso egoísta. Você já elogiou alguém hoje? Já? Ah, que gostoso. Então tá bom. Presta atenção nesses elogios aí. Amados, é um prazer estar aqui. Foi uma alegria muito grande para a gente quando a gente recebeu o convite para bater um papo com vocês no último vertical do ano. A gente ficou muito feliz e a gente queria aproveitar a ocasião para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com essa noite, tem tudo a ver com a forma como nós estamos hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho junto aqui, vai conversar, eu vou falar um pouquinho, Edu vai falar um pouquinho, e eu creio que vai ser bem gostoso, bem importante. Eu queria contar um pouquinho de um testemunho para vocês. Oi? Antes do testemunho? Depois? Antes? Então tá bom. O Edu quer fazer uma oração antes da gente começar. Queria convidar vocês a ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Amém? Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, Senhor, e eficaz, mais cortante que uma espada, Senhor, de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, Senhor, juntas e medulas. O Senhor fale conosco nessa noite. Possamos ser tocados pelo teu Espírito, pela tua palavra, e sairmos daqui, Senhor, mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Amém. Isso aí. Sabe, amados, lá em Salmo 47, a primeira parte do versículo 7, diz o seguinte: pois Deus é o Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Entenderam? O Senhor é chamado de Rei. Rei sobre toda a terra. Ele não reina sobre uma pequena porção de terra. Ele não reina sobre uma pequena nação ou sobre um continente. Ele é Rei de toda a terra. E aí, Romanos 8, a partir do versículo 14, do 14 ao 17, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Fomos recebidos na família de Deus como filhos e filhas. Filhos e filhas do grande e único Rei. Como participantes desta realeza, devemos então ser guiados pelos princípios e valores bíblicos adequados a ela, porque fomos feitos príncipes e princesas de um Rei maravilhoso. E isso diz respeito ao nosso comportamento externo e à nossa disposição interna. Vocês estão entendendo? O Senhor é o Rei de toda a terra. Nós somos seus filhos, portanto somos príncipes e princesas. E quando eu entendi isso, estava orando pelo meu príncipe, ainda a gente não namorava nada, e eu lembro que nós estamos casados, esse ano nós fizemos 20 anos de casados. Uma bênção. Eu vou dizer para vocês, eu nunca imaginei desfrutar de um casamento como o nosso. É uma bênção e vale muito a pena.
E sabe, amados, quando eu estava orando pelo meu futuro esposo, né? Eu orava e falava, Senhor, traz o meu príncipe. Traz, Senhor, eu quero que seja um homem temente a Deus, Senhor. Eu quero um homem que te sirva. Eu quero um homem que tenha um coração de servo, Senhor, que ele ame servir na tua casa. Eu dizia, Senhor, eu quero um homem educado, eu quero um homem inteligente. Senhor, eu quero um verdadeiro príncipe. E eu lembro que o dia que eu estava chorando, com muita sinceridade, orando pelo meu futuro esposo, eu senti muito forte o Espírito Santo me responder. E ele me disse assim, que bom, filha, eu quero responder a tua oração, mas o príncipe também tem orado por uma princesa. E você já é essa princesa? Aí, amados, eu comecei a chorar de tristeza, de desespero, porque eu disse, ai, Senhor, eu ainda sou uma grossa, eu sou muito estúpida, eu não sei falar com ninguém, eu já vou metendo a boca. E eu ali, foi muito forte essa experiência que eu tive com o Senhor, sabe? Porque o Senhor falou, eu quero responder a tua oração. Eu quero trazer o teu príncipe, mas eu também preciso ser fiel à oração do príncipe que tem orado por uma princesa. Então, trabalhe em você, transforme-se nessa pessoa que o príncipe tem orado, para que vocês possam então se unir. E a partir daquele momento eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para trabalhar em mim. Falava, Senhor, há várias coisas que eu preciso mudar para que eu esteja pronta para quando meu príncipe chegar. E aí, nisso eu comecei a buscar isso. Então, já que nós estamos falando sobre príncipes e princesas, filhos e herdeiros do rei, a gente gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje, amados, sobre algumas coisas que são pertinentes a estes filhos do rei. E aí a gente vai estar intercalando um pouquinho, tá bom? Quem começava? Você? Ah, verdade. Obrigado. Então, queridos, como que príncipes e princesas se comportam? Primeiro ponto, vamos dizer assim, que a gente quer conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Primeiro, com pureza nas palavras, nas ações e na aparência. Quando a gente fala de pureza, a gente fala sobre não ter malícia, sobre não ser exagerado, sobre não ser extravagante, porque o príncipe, uma princesa do reino de Deus, precisam agir dessa forma, porque às vezes vocês podem estar pensando assim, mas será que somos príncipes e princesas de Jesus? Nós somos. E não é uma forma de enxergar infantilizada do que nós somos em Cristo Jesus. Que nós somos isso. A palavra de Deus fala também em Coríntios que nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, aqueles que estão à nossa volta olham para nós e enxergam o reino de Deus, a quem nós servimos, né? Quem nunca escutou aquela frase assim, nossa, mas aquele rapaz ou aquela moça, eles não são crentes? Olha o que ele está fazendo. Então, a forma como nós nos comportamos precisa condizer aquilo que nós carregamos em nós, através da obra de Jesus. Quantos estão entendendo? Amém? Então está parecendo um pouquinho domingo assim, mas eu vou tentar dar uma quebrada no gelo, porque eu já sou do domingo, né? Vocês sabem, né? A minha cara é de domingo. Então, digo e a Jaque,
pediram para vir aqui, então a gente vai tentar se fazer entender para vocês, amém? Então a questão da pureza é uma coisa que a gente tem que pensar, refletir. A gente precisa se esforçar em tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa ser prestativo, a gente precisa servir aqueles que estão à nossa volta. Por exemplo, a gente não tem que servir só na igreja, mas o servir na igreja é um reflexo do nosso serviço em casa. Em casa nós não podemos ser aqueles que são os folgados, em que os nossos pais, né, para você que ainda mora com o seu pai, com a sua mãe, precisa ficar pedindo toda hora para você arrumar o seu quarto, para você escovar os seus dentes, para você lavar a louça. Não. Você não é aquele que é folgado na sua casa, mas você é aquele que serve. Você procura servir os teus pais. Você procura servir os seus irmãos. Você procura servir aqueles que estão ali dentro de casa com vocês. Amém? Então, também os príncipes e princesas de Jesus, eles têm que saber agir com delicadeza, principalmente as meninas, né? Serem delicadas, serem femininas. Não ser um pouco assim rudes, né? Isso não condiz com a natureza, com a essência de vocês. Porque vocês são princesas de Jesus, então vocês fazem cara de plena e respondem delicadamente, andam de um jeito feminino, amém? Meninas. Amém. Então você precisa tomar cuidado na sua forma como você anda, na forma como você come, na forma como você senta, né? Eu tenho um costume, mas eu não vou falar isso, você acha que fala isso, porque eu vou estar legislando em causa própria sobre a questão da comida, a forma como... Pode falar. Pode falar. Prefiro que você fale. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente se conheceu foi realmente essa gentileza, essa educação, né? Que há 20 anos atrás era raro, hoje está quase em extinção. Então a gente precisa resgatar isso. Mas não aqui, né? Né, meninos? Não, aqui está todo mundo sharp aí, ó. Mas o que acontece? Quando a gente ia fazer uma refeição, sempre o Edu, ele sempre me dava a preferência, né? Então, quando vinha, por exemplo, uma carne, ele sempre perguntava qual pedaço você quer. O melhor ele sempre separava para mim. Ele sempre me servia. Tudo isso, então, não era... Ele não estava agindo de forma egoísta ou de forma desinteressado, não. Sempre uma postura de me servir. Isso me chamou muito a atenção. E eu acho que isso tem tudo a ver com os príncipes da casa do Senhor. Sabe por quê, queridos? Para você que... Tem alguém que é celibatário aqui, que aí talvez mesmo assim precisa ouvir muitas coisas, mas tem alguém que acha que tem o dom do celibato, assim, que não vai casar? Não quer casar, quer ficar solteiro para sempre. Você quer ficar solteiro para sempre e não quer casar. Existe alguém? É um dom que o Senhor dá, mas é raro, né? É real mesmo. Amém. Então não tem ninguém. Então eu vou falar. Todo mundo quer casar, né? Tá todo mundo na pista. Quem está disponível aí? Levanta. Aí, o Cleverson foi o primeiro a levantar a mão. Queridos, eu até perdi o que ia falar agora. Tá, vamos adiante aí, amor. Ainda falando do comportamento. Sim, você tem que ser sábio na forma como você se comporta, como você age. Discernir os lugares que você deve frequentar. Não cabe a um príncipe, Jesus, um filho de Deus, que o Senhor é o rei de toda a terra. Acabamos de ler isso lá em Salmos. Então não cabe a você frequentar certos lugares que você frequentava antes de conhecer a Cristo.
antes de você receber a Jesus. Tem lugares que você sabe que você não deve mais ir, que te fazem mal, que não condiz com aquilo que você é a partir da tua nova identidade em Cristo, amém? E aí o Espírito Santo está falando para você sobre alguns lugares que você não deve mais frequentar. Então a gente precisa cuidar onde a gente anda, a forma como a gente se comporta nesse sentido, né? Também nós temos que ser humildes. Os príncipes de Jesus precisam ser pessoas humildes que não têm uma forma de se enxergar ou se enxergam como superiores. Porque a nossa atitude, está lá em Filipenses isso, capítulo 2, deve ser a mesma de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele era Deus, mas se humilhou, tomou a forma de servo, tomou a forma humana. E além do mais, ele nasceu numa manjedoura. Então, o orgulho não combina com príncipes e princesas de Jesus. Então, a humildade precisa fazer parte de quem nós somos para que o Senhor possa continuar nos formando, nos moldando. Amém? Nós temos que ser amáveis, humildes. Amém. Contigo agora. Legal. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como que esses cidadãos do reino de Deus se vestem, né? Como que príncipes e princesas se vestem? De forma asseada. Mas quanto tempo que você não ouve essa palavra, hein? De forma asseada, limpa, cheirosa, arrumadinha. A gente não fica andando por aí com roupa amarrotada, com dente mal escovado, com os cabelos engruvinhados. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente anda na linha, meus amados. Que mais? Nós também nos vestimos de forma conveniente, de acordo com cada ocasião e lugar, né? Você não vai a um velório com roupa de festa. E você também não vem ao culto com roupa de academia. Então, uma questão de bom senso, né? Você saber como se portar em cada local, em cada ocasião. Nós nos vestimos com modéstia, com discrição e com decência, evitando roupas extravagantes, transparentes, provocativas, apertadas e reveladoras. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, o seu corpo, é uma joia que está sob os seus cuidados até que você o entregue ao seu futuro cônjuge. Amém? Então, as meninas vão se vestir também com feminilidade, os meninos com masculinidade, mas não com sensualidade. Entendemos a diferença? Sim, né, amados? Não adianta nós estarmos em uma roupa nova demonstrando a velha natureza. Nós temos uma nova natureza. E é isso que precisa transparecer na forma como nós nos vestimos, amados. E sendo um pouco mais específica ainda, eu vou dar algumas dicas, né? Se você usa uma legging, você usa uma camisetinha, uma blusa mais comprida, que vai cobrir a sua retaguarda, se é que vocês me entendem, né? Então, você vai cuidar com o comprimento de vestidos, de saias, de bermudas. Você vai cuidar com decotes. Os meninos, né? Tem muito menino que está curtindo aí para academia. Não é porque você está indo para academia, que você está ficando bonito, musculoso, que você tem que usar umas roupa a vácuo, amados. Não dá, não é legal também. Então, os meninos aí têm a sua parcela de cuidado também, tá bom, queridos? Amém. Continuando, então, o outro ponto que a gente queria conversar um pouquinho com vocês é a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. No respeito a cada ser humano, né?
porque, afinal de contas, cada um de nós fomos feito imagem e semelhança de Deus, amém? Então, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros tem que vir do respeito, é através do respeito. E aí, quando a gente fala sobre respeito, não tem como a gente falar como não falar sobre as autoridades, por exemplo. As autoridades na nossa vida, elas começam desde cedo, começam com os nossos pais. Nossos pais são autoridades sobre a nossa vida, né? Se você não mora com seus pais, por exemplo, eu não morei com os meus pais, fui criado pela minha avó, mas então a minha avó era autoridade sobre a minha vida, eu devia respeito a ela. Então a gente tem que aprender a respeitar as autoridades. E quando eu digo isso, é todo tipo de autoridade, porque a Bíblia diz que nós devemos, inclusive, orar pelas autoridades, até aquelas que a gente não gosta. Não sei qual que é o teu pensamento sobre a política, por exemplo, mas a Bíblia nos ensina a orar pelo nosso presidente, nos ensina a orar por autoridades. Sabe, outro tipo de autoridade que a gente às vezes costuma soltar palavras que não agradam ao Senhor são os policiais, por exemplo. Você vê um policial na rua, você começa a dizer que o cara é corrupto, sei lá. Dando alguns exemplos para vocês entenderem que os professores também são autoridades sobre as nossas vidas, e eu vejo que hoje em dia existe uma falta de respeito muito grande com relação aos professores. A gente precisa honrá-los, a gente precisa amá-los, a gente precisa aprender a orar por eles. Talvez tenha algum professor que está te perseguindo de alguma forma, você acha que ele está te perseguindo, ou pode ser que realmente ele está te perseguindo. Comece a orar por essas pessoas que têm autoridade sobre você. Amém? A gente precisa se relacionar com bondade, com cortesia, eliminando as grosserias e a maldade. A gente precisa se relacionar com empatia. Empatia significa você se colocar no lugar da outra pessoa um pouco, um momento, né? Tem uma frase que diz assim, anda uma milha no meu sapato, né? Para ver como que é a minha vida. E a gente precisa ter esse sentimento, às vezes, na forma de tratar as pessoas. A gente vê uma reação e a gente julga aquela reação sem entender um contexto todo, uma história toda. E não é se a gente recebe um chute, a gente já tem que dar outro, né? Ou, melhor, usando o versículo que Jesus nos ensina, né? Se alguém nos dá um tapa numa face, a gente tem que dar o outro lado. Então é nesse sentido de a gente ter essa compaixão, procurar entender o que está acontecendo com as pessoas, certo? Nós precisamos nos relacionar com honestidade, ser honestos. Honesto é você não ser aquele crente camaleão. Sabe qual que é o crente camaleão? Se ele está em algum lugar que ele precisa se camuflar, se disfarçar, ou parecer ser uma coisa que ele não é. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele quer que nós sejamos honestos. E não confunda honestidade com grosseria, né? A gente pode ser honesto, pode ser transparente, pode ser verdadeiro, sem ser estúpido, sem ser grosso. E aí depois a gente vai chegar no ponto da comunicação que ajuda a gente a ser honesto e verdadeiro. A gente precisa ter um coração perdoador, como filhos de Deus, príncipes e princesas do Senhor. A gente precisa praticar o perdão e a reconciliação. Isso diz respeito ao amor fraternal em Cristo. Tratar os meninos e os rapazes, né? Tratar os rapazes, as meninas, tratar as meninas como se fossem seus próprios irmãos de sangue, porque somos irmãos em Cristo. E os homens mais velhos e as mulheres mais velhas que vocês se relacionam como se fossem seus pais. E eu espero que vocês tratem os seus pais com respeito e honra e estendam essa honra e esse respeito para aqueles que vocês se relacionam que são mais velhos do que vocês. Amém? Eu acho isso muito legal, sabe, gente? Porque hoje em dia é muito triste quando a gente percebe os jovens às vezes passando e
e você não tem um pingo, às vezes, de educação, ou de cortesia, de respeito, de gentileza com as pessoas mais velhas que estão ao redor, né? Não se oferece mais uma cadeira para sentar, você não pergunta se a pessoa precisa de alguma coisa e nem cumprimenta, né? Isso é algo que eu tenho observado bastante na igreja. Os jovens passam pela gente e nem para dizer um bom dia, pastor, bom dia, pastora, tudo bem? Como é que vocês estão? Amados, a gente precisa resgatar isso, sabe? Essa educação, essa gentileza, isso é muito precioso e nós não podemos deixar isso de lado. Então, eu quero que todos nós possamos cultivar isso nas nossas vidas. Amém? Voltando ali um pouquinho para a questão do coração perdoador, eu vou ser mais prático. Um exemplo. A gente precisa viver essa questão do perdão e da reconciliação. E Mateus 18 nos ensina de como que precisa ser feito isso. Quando você se ofende com alguém, ou alguém fala algo para você que você não gosta, você tem que tratar direto com a pessoa. Não começar a fazer fofoca ou minar, falar para terceiros daquilo que está acontecendo. Procure primeiro resolver com aquele que te ofendeu, com o teu ofensor. Vá conversar com ele. Procure resolver. Aí, se você não conseguir resolver, chame mais uma pessoa para te ajudar. Uma pessoa madura, né? Um líder. Digo, a Jaque, um líder em casa, alguém que você está tendo alguma dificuldade. Não cancele aquela pessoa, né? Hoje a gente vive muito essa cultura do cancelamento. Me ofendeu, me magoou, simplesmente essa pessoa para mim morreu, não existe mais. Não. Nosso coração tem que estar livre diante do Senhor. Amanhã é dia de ceia aí. Então a gente tem que resolver as pendências. Certo? Na verdade, a gente tem que estar todo dia preparado, não é só para o domingo da ceia. Então, agir com sabedoria, temor, buscando construir e alimentar amizades saudáveis, isso é importante também, e que glorificam a Deus. O Salmo 1 nos ensina muito sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, nós, meninos principalmente, como aqueles que podem fazer parte de uma piada que é imprópria, ou fazer parte de um grupo do WhatsApp que envia vídeos e fotos impróprias, isso não condiz com alguém que é filho de Deus. Meninos e meninas, nesse sentido, a gente precisa se afastar da roda dos escarnecedores, ou se afastar do pecado, melhor dizendo. Que a gente, lendo o livro de Tiago, vocês vão entender que a Bíblia fala que ao diabo nós resistimos, nós enfrentamos no poder e na autoridade do nome de Jesus, mas do pecado nós fugimos. Isso significa não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Então, a gente precisa evitar esse tipo de círculo que não agrada a Deus, seja virtual ou presencial. Amém, amém. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que os príncipes e princesas do Senhor se comunicam. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação verbal. Bem, amados, de forma educada, edificante e clara, né? Parece tão simples, parece tão óbvio, mas às vezes eu paro para ouvir umas pessoas, a pessoa fala, eu não entendo nada. Aí eu falo, tenta me explicar de novo. Aí a pessoa fala, começa de um lugar, vai para o outro, aí não sabe que palavra usar. Como é que eu posso te falar? Eu me senti, mas me sentiu como? E a pessoa não sabe se expressar. Então, amados, eu vou dar uma dica importante para vocês. Adote para toda a sua vida o hábito da leitura. Isso vai melhorar muito seu vocabulário, sua gramática e a tua capacidade de se comunicar.
você vai se comunicar cada vez melhor e você vai evitar cada vez mais mal entendidos, porque você vai ser uma pessoa que vai conseguir se expressar com clareza. Amém, amados? Uma outra dica importante também da comunicação é a questão da escuta, né? Uma escuta ativa. Você não sai. Tem pessoas que já me dá um nervo, assim, da gente começar a conversar, porque é uma pessoa que ela não espera você falar. Ela te interrompe o tempo todo, né? Isso é horrível. Então, espera a pessoa falar, espera a pessoa concluir. Depois que ela conclui, aí você faz o teu comentário, aí você responde, aí você demonstra que você ouviu o que a pessoa falou. Isso também é muito legal. E cuidar com a linguagem, né? Sempre buscando ter uma linguagem respeitosa, sem grosseria, tá bom? Comunicação escrita, também de forma clara, de forma educada, usando uma linguagem respeitosa. Cuidando com ortografia. Eu sei que agora, né, com o WhatsApp, coitado do português, né? A gente começa a ter o hábito de abreviar tudo e a gente vai esquecendo de como que as palavras se escrevem. Então, eu sei que na correria, no agito, na rapidez, ali na pressa, a gente vai abreviar. Mas, amados, cuidem com a ortografia. Parece uma coisa tão boba, mas às vezes quando a gente vê uns erros assim tão grotescos, a gente já faz algumas conclusões, algumas leituras da pessoa, né? Então a gente está dando essas dicas para vocês, para que vocês tenham portas abertas na vida de vocês e não fechadas, porque às vezes a pessoa ela pode ter muitas habilidades, mas às vezes numa conversa, quando ela solta ali alguns erros, algumas coisas, a pessoa, quem estava ali pensando em contratar, né, às vezes está numa entrevista de emprego ou para entrar numa universidade, alguma coisa, ela já cancela, ela já elimina, ela fala, não, isso aqui não dá, a pessoa falou isso, você acredita que a pessoa falou isso? Então isso realmente é importante. Comunicação em redes sociais, né? Cuidado com aquilo que você compartilha, né? O conteúdo que você está curtindo e compartilhando fala muito sobre os seus princípios e seus valores. Então, compartilhe somente conteúdo apropriado. Evite críticas e ofensas. Compartilhe sua fé de forma respeitosa, ok? E falando um pouquinho sobre a comunicação não verbal, né? A gente fala muito sem falar nada. Nós dizemos muito a nosso respeito sem precisar falar uma palavra, né? Então, como que a gente deve se comunicar de forma não verbal? Com uma postura respeitosa, amigável, né, amados? Tem pessoas que são carrancudas. Não, você precisa ter assumir uma postura hospitaleira, né? Receptiva, uma postura amigável, que se alguém estiver em algum lugar e de repente precisa pedir uma informação, pedir ajuda para alguma coisa, ela não vai te desviar só pela tua cara fechada, tua postura de não vem se meter comigo. Não, príncipes e princesas do Senhor estão disponíveis para ajudar, para servir, para auxiliar e para acolher alguém no seu coração, né? Fazer mais um amigo, mais uma amiga. Isso também é muito legal. Falando ainda sobre comunicação não verbal, mantenha um contato visual respeitoso. Vocês também sabem o que a gente quer falar com isso, né, amados? Nos olhares, a gente já percebe se a pessoa é uma pessoa que transparece pureza ou malícia. Não preciso tocar uma palavra com algumas pessoas para a gente saber se ali naquele coração que está se sobressaindo é pureza ou é malícia.
use o toque de forma respeitosa e apropriada. Meninos e meninas, como o pastor Edu falou, né? Nós precisamos tratar uns aos outros como se fossem nossos irmãos e como se fossem nossas irmãs de sangue, né? E as pessoas mais velhas como se fossem nossos pais. Amém. Tem alguns princípios bíblicos, né? Que aí você pode, já que vocês perguntaram, eu vou responder. O que a Bíblia tem a ver com tudo isso que a gente diz, né? Esses 4 pontos que nós conversamos. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o reino. Tem tudo a ver com o Espírito Santo que habita dentro de vocês. Vocês são templo do Espírito Santo. Aqueles que o receberam, João 1,12 fala, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então somos filhos do Rei, né? Tem alguns versículos aqui que dizem assim, ó, Provérbios 10:32. Os lábios do justo sabem o que é agradável. Colossenses 4:6. Que a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Efésios 4:29. Não saiam da vossa boca palavras corruptas, né, ou palavras que não condizem com a natureza de vocês. Então, tem mais algumas características também que a gente queria compartilhar com vocês aqui antes da gente ter um tempinho de oração. A pessoa que é esse filho de Deus, esse filho, essa filha de Deus, ela precisa ter disciplina pessoal, ter hábitos saudáveis, gerenciar bem o tempo de vocês. Tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, queridos, a gente orou, pensou, conversou. E assim, se eu pudesse voltar uns 30 anos atrás assim, da minha vida, ou menos, talvez 25, sei lá, e ouvir o que vocês estão ouvindo hoje, poder aplicar isso na minha vida, eu teria evitado muita coisa ruim que aconteceu. Ou teria evitado muito desgaste. Então, recebam em amor isso que a gente está falando, mas coloquem em prática. Isso que a palavra de Deus nos ensina, a gente praticar aquilo que a gente aprende. Então, você gerenciar bem o teu tempo é uma coisa boa, que a gente precisa aprender a lidar quanto antes. Não ser um procrastinador, né? Não ser um desperdiçador de tempo, porque hoje o que nós temos de mais precioso que o Senhor tem nos dado é o tempo. Temos falado, né? Nós não podemos viver presos ao passado, nem ao futuro. Nós temos o hoje. O que a gente vai fazer com esse tempo que Deus tem dado? Então, a gente precisa saber administrar o nosso tempo, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, saber fazer isso inclui uma rotina de devocional, estudo da palavra diário, orações sinceras, organização e limpeza no espaço que você convive. Não espere que os outros façam coisas que vocês veem que não estão como deveriam estar. Não espere alguém pedir para vocês fazerem. Tenha um coração servil. Amém? Cultive esse coração de servo. Conforme as necessidades forem se apresentando, vocês vão respondendo a essas necessidades. E olha, eu posso dizer para vocês, as necessidades são dobradiças para a gente passar por portas que nos surpreendem muitas vezes. Então, quando você vê alguma situação que você tem a oportunidade de servir, não faça corpo mole. Se esforce. Mateus 11 fala que o reino de Deus é tomado à força. A salvação não é tomada à força, porque ela vem de graça. Mas a nossa participação no reino exige esforço. Então, se somos príncipes e princesas do reino de Deus, precisamos nos esforçar. Eu queria dar uma dica, falando disso um pouquinho, sobre essa questão de servir, porque alguns de vocês estão namorando e outros estão na idade de, muito em breve, começar a namorar. E sabe, Talvez não tão breve, né? Talvez não tão breve, cadê alguns, né? Mas, sabe, amados,
observe bastante as pessoas, e se você está de olho num menino, você que está de olho na menina, observe como que eles tratam os pais, como que eles se comportam em casa e também fora de casa. Eu lembro que eu nunca gostei de gente preguiçosa. Eu sempre pensei, meu Deus, se eu casar com um homem preguiçoso, eu tô lascada, porque eu vou ter que levar ele nas costas para sempre, né? É grande para levar nas costas. É grande, eu ia me lascar mesmo. Mas eu comecei a observar, porque o Edu, ele era o primeiro a chegar na igreja e ele já ia arrumando todas as cadeiras. Ninguém nunca pediu, mas ele arrumava todas as cadeiras, deixava tudo em ordem. E aí um dia, um pastor falou: não sei como é que pode, a gente sai daqui no domingo, mas quando eu vejo já está tudo arrumado, as cadeiras estão tudo em ordem. Quem será que tem arrumado? Depois de um tempo, fomos descobrir que era o Eduardo, que acabava o culto, ele colocava tudo no lugar, deixava tudo organizado. Aquilo me impressionava. Pensava, meu, ninguém pediu, mas ele faz porque tem um coração para servir. Então, eu não vou ficar, se a gente vier a casar, eu sei que eu não vou precisar ficar implorando para ele me ajudar em casa. Eu não vou precisar implorar para ele lavar uma louça para mim, para ele tirar o lixo, para ele me ajudar. Então, isso foi algo que eu tive essa atenção, sabe, de prestar atenção em como que ele agia. Então, se você ainda não faz isso, comece a fazer. Quanto antes você fizer, melhor. Você vai se acostumar e você vai tornar isso um hábito na tua vida, amado. Amém. Agradeço, dona Nova. É. Fui treinado na escola Essa da vozinha General. foi fantástica. Outra característica que a gente precisa ter é gratidão. A gente precisa cultivar esse hábito e a gente observar as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Você tem esse costume porque o normal, o trivial, é a gente começar a entrar num piloto automático e a gente começar a perder os detalhes importantes da nossa vida. Por exemplo, você sentar numa mesa de manhã, ter uma fatia de pão, você ter um pedaço de pão, né? Um café. Às vezes não tem muita coisa para colocar em cima do pão, mas você tem algo para comer. Você ter algum dinheiro no teu bolso, sabe? Coisas pequenas. Você ter um pai e uma mãe dentro da tua casa, motivo para você agradecer. Você ter um tênis para colocar para poder ir para a escola. Você ter uma escola, ter um professor que está disposto a te ensinar. E olha, eu vou dizer para vocês, não é só porque ele recebe para isso. Porque o salário do professor não é lá aquelas coisas. Eu sei, eu fui criado por uma professora aposentada. Então, assim, ser grato ao que o Senhor tem feito, a esse lugar, a essa igreja, aos líderes de vocês, ao Digo, a Jaque, o Dom, a Bruna, os líderes em casa. Vocês precisam aprender a transformar a gratidão. A gratidão ela começa no pensamento de vocês, ela vai descer para o coração, vai se tornar uma emoção e precisa ser prática. Gratidão ela não tem que ficar só no campo das ideias. O cristianismo não é algo para você viver no campo das ideias, ele é prático, é hoje, é no dia a dia. Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Observem se aquela pessoa que você está começando a sentir uma coisinha, que você está começando a gostar, se é uma pessoa que tem o hábito de agradecer. Se essa pessoa não demonstra gratidão, reconhecimento por seus líderes, por seus discipuladores, não pense que ela vai ser diferente com o seu cônjuge, porque não vai, queridos, não vai. A gente costuma se iludir pensando assim, ai, mas ele me ama, ela me ama, comigo vai ser diferente. Não vai. Nunca é. Nunca.
A forma como essa pessoa trata os seus próximos vai ser a forma como ela vai tratar o seu cônjuge. Pode ter certeza disso. Queridos, ainda hoje eu escuto do Edu: obrigada, amor, por fazer o nosso almoço. Obrigada, amor, por limpar a casa pra gente. Obrigada, amor, por manter as minhas roupas em ordem. Queridos, eu faço isso 20 anos e semanalmente ele me agradece. E isso é maravilhoso. Então, mais uma dica preciosa para vocês aí na escolha dos futuros. E a última característica aqui é o perdão, né? Já falei um pouquinho sobre o perdão. É você ser um reconciliador. Procure resolver situações em vez de causar fofoca, em vez de ter comentários maldosos, sabe? Procure ser aquela pessoa que é um perdoador, uma pessoa que é um reconciliador. Amém? Eu queria convidar você, se você quer e deseja ser mais parecido com Jesus, ser um pouco mais desse príncipe, um pouco mais dessa princesa do reino de Deus aqui na terra, eu queria convidar você a ficar de pé. Só se você tem esse desejo. Se você não tem, pode ficar sentado. Aí a gente vai orar por aqueles que vão ficar de pé. Amém. Não teve ninguém que ficou sentado, viu? Glória a Deus. Que bom. Vocês querem ficar mais parecidos com Cristo. Senhor, curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa gerar, Senhor, esse desejo, esse anseio em cada coração. Que eles possam exalar o bom perfume de Cristo, Senhor, em todo o relacionamento que eles tiverem, Senhor. Com os pais, com os irmãos, com os amigos, com os colegas de trabalho, Senhor. Que eles sejam transformados, Deus, pelo poder da Tua palavra que eles têm ouvido. No seu tempo de intimidade contigo, Senhor, eles sejam, Senhor, tocados de forma profunda. Aquilo que eles precisam ser transformados, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam transformados. Que o Senhor possa, Senhor, gerar mudanças significativas. Que as pessoas que estão em volta deles, Pai, possam sentir essa transformação. Que eles sejam, Senhor, embaixadores de Cristo em tudo aquilo que eles fizerem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam servos, que eles sejam humildes, que eles sejam respeitosos, Pai. Isso só é possível através da ação do Teu Espírito em nós e através de nós, Senhor. Nós não nos apegamos, Senhor, na nossa moralidade, na nossa conduta moral, não. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, Senhor, para podermos ser mais parecidos contigo. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, pela disposição de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pela vida, Senhor, do Digo, da Jaque, pelos líderes dessa casa, Senhor. Que o Senhor os abençoe, Senhor. O Senhor abençoe esse tempo, abençoe esse momento que vamos ter ainda hoje, Senhor. E que possamos ver frutos da Tua ação no nosso meio. E pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só quero, para finalizar, compartilhar, testemunhar um pouquinho com vocês sobre a vida da pastora Sheila, porque quando nós tínhamos a idade de alguns aqui, né, a Sheila foi aquela pessoa que eu admirava o que ela compartilhava da parte de Deus. Então nós, na época, né, não tinha nem celular. Então a gente ligava para o telefone fixo. Todos os dias, no meu trabalho, na hora do almoço, eu ligava para ela para fazer o quê? Compartilhar o nosso devocional. E ela falava o que Deus tinha falado com ela pela manhã. E eu falava o que o Senhor tinha compartilhado comigo. E aí, às vezes, a gente se falava à noite, de novo. E eu não tinha telefone em casa. E eu lembro que tocava um orelhão perto de casa. Eu pulava o muro correndo e ia lá... Entendeu? O telefone era a Sheila que estava me ligando, porque eu dei o número do orelhão perto de casa para ela me ligar.
Tinha ficha telefônica, tá? É desse tempo mesmo. Cartão já era, na verdade. Então, mas eu aprendi a amar a Sheila porque ela amou o Senhor primeiro. Então, não procurem fazer o caminho inverso. Amem a Deus acima de todas as coisas. Procure uma pessoa com a qual vocês vão compartilhar o resto da vida de vocês. E o propósito que o Senhor tem para a vida de vocês. Quer dizer que isso é uma bênção, que eu amo você. Deus abençoe. Uma princesa.